Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Ali você pode me acompanhar. Nós estamos lendo ali a mesma versão, então vai ficar mais fácil para a gente começar, então. Bom, diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua palavra. Confiamos, ó Deus, no Teu Espírito, que é poderoso, ó Deus, unicamente poderoso para nos iluminar nessa noite, ó Deus. Tanto para que eu fale ao Teu povo, que Teu povo perceba, ouça e entenda a Tua palavra, de modo que nós possamos sair daqui ensinados pelo Senhor e também, ó Deus, animados, ó Deus, para servi-lo do modo que o Senhor determina que façamos. Nós oramos confiadamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a gente está tratando aqui, eu não quis hoje falar em Atos, o pastor vai dar continuidade, nós estamos fazendo uma série de Atos, mas eu quero fazer algumas ligações aqui, que talvez creio com certeza que esse texto vai me permitir fazer algumas ligações. Muito porque as cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo, se você for ler cronologicamente, Atos dos Apóstolos, você vai encontrar algumas referências delas ali. Bom, eu queria primeiramente pensar uma coisa que aconteceu lá na Reforma, no tempo da Reforma. Martim Lutero, uma das suas teses, ele afixou ali na porta 92 teses, e a tese 62 vai dizer o seguinte: o Evangelho da glória de Deus é o tesouro da igreja. A igreja ela não tem nenhum outro tesouro, olhando ali para o papado, olhando para a proposta que ele quer, então, da reforma, não de acabar com aquela região, mas de que houvesse uma reforma na igreja, que é o que acontece para nós agora. Ele vai olhar, ele vai então perceber que o que a igreja tem de mais precioso é o Evangelho da glória de Deus, porque esse Evangelho trata-se de Cristo. E parece, em um dos comentários do próprio Lutero, ele vai dizer que esse tesouro é o único tesouro que você pode dividir sem ter perdas. É o único tesouro que, se eu compartilhar com você, a quantidade que eu compartilhar com você não me é subtraída. Eu posso falar do Evangelho para você, quanto mais eu falo do Evangelho, quanto mais eu percebo o Evangelho, entendo o Evangelho, mais rico eu fico desse tesouro. Todavia, quando eu compartilho com alguém, esse tesouro ele não me é diminuído. Eu posso acrescentar a você sem que haja prejuízo algum para mim. Porque esse tesouro ele está escondido e protegido no próprio Cristo, e ele é exatamente esse tesouro que nos permite, então, confessar aquilo que a gente confia e crê. Bom, essa noite eu já falei esse tema, não nessa exposição, no grupo de crescimento, há muito tempo. Quando eu fui para o grupo de crescimento, a gente tratou desse assunto lá, e eu gostaria de repeti-lo porque considero algo muito importante para nós. Bom, a questão é a seguinte: todos nós, em algum momento da vida, talvez em altos e baixos que a gente tem na nossa caminhada também cristã, porque isso é verdade, há um momento que a gente está mais ávido, há um momento que a gente está um pouco mais, porque a gente se preocupa com outras coisas, então a gente acaba oscilando. Não estou falando na fé, não estou falando da fé, eu estou falando de compartilhar o Evangelho. Há um momento que você está mais ávido, você está mais sensível, porque você talvez se envolva com algum problema de alguém e percebe que, de fato, tem um tesouro em você que você pode compartilhar e que vai sanar o problema de todo ser humano, que é o pecado, que trata-se com o Evangelho. Todavia, a gente percebe que também que há coisas, há situações que fazem com que a gente perca essa avidez, essa vontade, tendo em vista que a gente talvez não sabe o que dizer do Evangelho, como falar do Evangelho. E a minha pergunta seria o quê? O que é o Evangelho? Qual o Evangelho? O que de fato é o Evangelho? Será que a gente não se intimida, talvez, por não entender de fato, ou não conseguir explicar o Evangelho, tendo em vista que a gente diz que o Evangelho é algo tão simples talvez, tão simples, mas não é tão comum a nós,
Paulo mesmo vai dizer aqui que o evangelho para o grego é loucura e para o judeu é um escândalo. Para um é fácil demais e para outro é escandaloso demais. E talvez perdido nessas definições que Paulo faz do evangelho, a gente também fica um pouco, às vezes, desanimado, com medo, com vergonha, talvez, por isso que Paulo diz que não se envergonha do evangelho, porque a gente, às vezes, também passa por esse tipo de pretexto ou, verdadeiramente, dessa dificuldade de comunicar o evangelho. É simples demais. Para nós, agora. Porque para nós o evangelho ele não é mais escândalo e nem dificuldade. Agora ele é o poder de Deus. Agora nós entendemos, tendo o evangelho, tendo recebido o evangelho, nós sabemos que o evangelho ele é o poder de Deus. Então, ter o evangelho para nós, às vezes, e talvez seja mais fácil do que dizer o evangelho para os outros. Exatamente por conta dessa recepção que as pessoas podem ter do evangelho. Difícil demais ou loucura demais. Difícil demais ou até simples demais, tratando-se do grego, por conta das suas questões filosóficas, dos seus amparos, não nem teológicos, mas intelectuais. Então, para eles é muito simples. Coisa muito simples, alguém morrer, isso é simples demais. Para o judeu, escandaloso demais. Porque como um rei, Deus pode morrer para salvar alguém. Mas perceba que, nessa intenção, eu citei primeiro lá o Lutero, porque foi exatamente ao encontrar com o Evangelho, e especificamente no livro ou na carta aos Romanos, então que a sua perspectiva de Evangelho, de vida cristã, muda totalmente. Foi quando ele olha para o Evangelho, Lutero chega a dizer que quem compreende Romanos, compreendeu o Evangelho todo. Lutero diz que é o tratado mais difícil e mais denso, mas é o alimento suficiente. O que ele diz? Se você ler todo Romanos, você entendeu toda a perspectiva do Evangelho. Parece que essa percepção que ele tem, exatamente ao ler esse Evangelho, ler escondido, porque não podia pegar os livros para ler, a Bíblia diz que ele diz a história, o historiador diz que ele furta um livro e vai ler ao escondido, e ali o Espírito Santo trabalha no Evangelho, com o Evangelho na vida de Lutero. Observe que essa percepção ela não é só de Lutero. Paulo também, ao ler as cartas de Paulo, ao ler Romanos, ao ler a vida de Paulo, perceber o que Paulo escreve sobre o Evangelho, a gente vai perceber que Paulo teve a mesma concepção do Evangelho. Paulo chega a considerar tudo o que ele conhecia, todo o conhecimento, toda a doutrina que ele tinha, todo o seu zelo até por essa doutrina como pano de imundícia, de esterco, que não valia para absolutamente nada, porque não era aquilo o Evangelho. Porque Paulo estava tratando do Evangelho como se o Evangelho fosse uma coisa, uma lei. Então, quando ele descobre que o Evangelho não é nada disso, então ele vai ter uma outra percepção, o que torna ávido a pregar o Evangelho, porque Paulo vai olhar, ao escrever essa carta, Paulo ele não está pregando pessoalmente a alguém. Paulo não conhecia os romanos. Paulo não está preocupado com uma pessoa ou as pessoas de Roma. Paulo está preocupado com o homem. Independente se eu conheço ou se eu não conheço alguém, todos nós estamos na mesma condição. Não é o meu relacionamento pessoal, é qualquer pessoa que eu me encontrar hoje, que não tem o Evangelho, elas estão na mesma condição. Em qualquer condição, se é próximo, se é amigo ou se é a pessoa que eu acabei de conhecer. E quando eu acabo de conhecer uma pessoa, é a oportunidade que eu tenho de falar do Evangelho, porque ela carece da mesmíssima coisa de quando Paulo, de quando Lutero, de todos aqueles que ouviram o Evangelho, e o que o Evangelho, então, os traz para perto de Cristo. Bom, por que isso é importante? Como eu disse, Paulo ele não está tratando a questão dos seus relacionamentos. Paulo está tratando da condição humana, que é caída. E que todos caídos, todos aqueles que reconhecem que são pecadores, precisam de Cristo. Todos esses precisam de Cristo. Eu já tenho dito isso algumas vezes, não basta nós sabermos que somos pecadores. Nós precisamos, além de saber que somos pecadores, precisamos de um Salvador. A consciência do pecado, só a consciência do pecado, ser só convencido do pecado, não é suficiente. Precisa ser da justiça e do juízo. Da justiça de Cristo,
que é o meu Salvador, e o juízo que é impetrado a partir daí, salvo ou não salvo. Então, o que o Paulo está fazendo aqui é um diagnóstico da estrutura humana, do homem, da pessoa, não dos romanos apenas. Não de alguém que ele tem relacionamento, não de alguém que ele pastoreia, não de alguém que ele tem comunhão direta, não de alguém que ele tem contato de frequentar e de ser, então, recebido na casa de alguém. Não. Paulo está olhando para a situação que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E este evangelho precisa ser pregado para todos aqueles que estão destituídos da glória de Deus e que não há um justo sequer. Se não há um justo sequer e todos estão, então, destituídos, todos precisam. Paulo vai, então, dizer que ele mostra, ele não se envergonha do evangelho, apesar de ter que enfrentar os gregos e apesar de ter que enfrentar o escândalo dos judeus, ele não se envergonha porque ele sabe que só o evangelho, baseado naquilo que Lutero diz, claro que Lutero vai dizer depois de Paulo. Paulo não está olhando para Lutero, Lutero está olhando para Paulo. Mas Paulo vai perceber que a única solução para o homem caído é o evangelho da glória de Deus. Sendo isso, talvez seja por isso que Lutero tenha tido essa conclusão, este é o maior tesouro da igreja. Perceba que o que a gente tem de mais precioso e o que a gente tem mais importante é o evangelho. Baseado nisso, eu quero então mostrar para os irmãos nessa noite como é que a gente fala disso. O que é o evangelho? O que é de verdade o evangelho? De fato, o que é? O que eu preciso dizer? O que precisa ser dito para a pessoa que precisa de ouvir o evangelho? Todos nós aqui ainda continuamos precisando, ok? Todavia, em status diferentes. Nós precisamos de fazer a manutenção da nossa vida pelo evangelho. Aqueles que não ouviram precisam ouvir para ser salvos. Os salvos fazem manutenção, de fé em fé, de caminhada em caminhada, fortalecimento, de fé em fé. Os não crentes precisam ouvir o evangelho. Bom, eu quero falar então sobre, eu vou chamar de 4 P's do evangelho, diz o Rodney que são 8, vocês vão entender por quê. Então eu quero falar dos 4 P's do evangelho, uma pequena exposição desse texto que eu li em Romanos 1,16. Pode passar para mim, Sara, por favor. Bom, pode passar mais uma vez, que é o texto que a gente já viu. Bom, eu quero falar, esses 4 P's estão resumidos em pessoa principal, propósito predominante, princípio pertinente e processo progressivo. Esses são os 4 P's do evangelho. Se a gente entender esses 4 P's, a gente consegue viver esse evangelho e falar do evangelho para outras pessoas, não com mais facilidade, mas com melhor entendimento. Claro que eu estou falando com a ajuda do Espírito Santo, é claro. Isso a gente não precisa nem de repetir. Nós dependemos disso, ok? Mas é bom frisar para você, então. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você, pode passar para mim, por favor, que o evangelho ele não é um conteúdo, o evangelho não é uma filosofia, o evangelho não é um modo de vida. O evangelho é uma pessoa. Toda vez que eu estou falando do evangelho, eu estou falando de uma pessoa. E essa pessoa não sou eu. Não é o que Deus fez na minha vida, não é o que Cristo fez na minha vida. Eu, quando estou comunicando o evangelho, é por isso que eu não devo me envergonhar dele, está no versículo 16, é que o conteúdo principal do evangelho é uma pessoa. Toda vez que eu estou falando do evangelho, eu estou falando de Cristo. O evangelho é Cristo. Eu quero desmembrar um pouco para você, para que você entenda melhor. Coisas não têm poder. Não existe poder em coisas. Todas as coisas que lhe é atribuído poder, ele precisa de alguma pessoa acionar aquele poder. Por exemplo, você não decola com um avião, embora o avião tenha poder para decolar, sem que a torre autorize ou sem que alguém pilote. Alguém tem poder para impedir ou para autorizar um voo. Alguém tem poder, embora a lei é poderosa, mas alguém tem poder para interpretar a lei, para prender e para soltar. Então, o poder está sobre pessoas. Quando a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus, o evangelho está dizendo o seguinte: Jesus é o poder de Deus. Ele é a pessoa que pode salvar alguém. Ele é a pessoa, somente ele, que tem esse poder, somente ele
pode então fazer com que esse poder seja acionado, ou autorizado, ou impetrado sobre alguém, porque é só uma pessoa e não coisas podem dispensar poder. A bomba atômica pode ter a sua potência, ela tem potência, mas ela não tem ato. Quem tem poder é quem tem ato, não é quem tem potência. É só alguém que aciona um botão é que tem poder. É só um comandante ou só alguém que está com a autoridade poderosa delegada a ele, que ele pode então acionar um botão e fazer com que aquela coisa que está carregada de potência, que é a salvação, possa ser acionado. Significa o quê? Sem Cristo não há evangelho. Sem Cristo não há evangelho. Sem Cristo não há salvação. Se eu digo que o evangelho é uma pessoa, todo o conteúdo do evangelho é sobre Cristo. Lutero ainda diz também uma coisa muito interessante, que a Bíblia toda é o evangelho da glória de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Que toda vez que ele vai buscar nas Escrituras alguma coisa, a sua intenção principal é de encontrar Cristo. De Gênesis a Apocalipse. Ele vai buscar, e é isso que nós devemos fazer. O segredo da vida cristã é encontrar Cristo. Encontrar essa pessoa. Não é encontrar só esse poder. É essa pessoa poderosa que diz que sim ou que diz que não. E a gente precisa confiar plenamente nisso. Ele vai dizer que ele não se envergonha porque ele está lá naquela capital de Roma, diante daquelas pessoas que julgam-se superiores às outras pessoas do mundo, mas que não entende essa questão, esse poder. Porque somente pelo Espírito é que uma pessoa pode, então, entender o Evangelho. Somente por Cristo. Que uma pessoa, quer dizer, somente pelo Espírito que uma pessoa pode entender qual é o poder que Cristo tem. Cristo tem poder para resolver nossos problemas. Outras pessoas também têm. Alguns problemas, até a gente pode resolver. A gente pode resolver alguns dos nossos problemas, inclusive evitá-los. Mas a salvação, irmãos, não existe ninguém que seja Cristo. Fora de Cristo, não há definitivamente salvação. Este é o poder de Deus. O poder de Deus manifestado para que eu e você e todo aquele que está afastado da glória de Deus, destituído, o que ele precisa é de Cristo. Ele não precisa de nenhum outro poder. Não existe um outro poder. É por isso que Paulo não se envergonha, porque ele sabe que o que ele está dizendo, ainda que para alguns seja uma tolice, ou para alguns seja um difícil demais, ou fácil demais, ou escandaloso demais, ele não se envergonhava, ele enfrentava isso, porque ele sabia e dizia, aqui está a resposta, de fato, do que você precisa. O que os romanos precisam, então, é entender, nós, e aqueles que recebem o Evangelho, precisam entender que o centro de tudo isso, de toda essa mensagem, gira em torno do Cristo. Nós somos atraídos para o centro. Nós não estamos no centro. A centralidade da vida cristã, a centralidade do Evangelho e a centralidade da salvação está em Cristo. Por isso que o Evangelho, a pessoa principal do Evangelho é Cristo. Sara, pode passar para mim, por favor? Outra coisa, este Evangelho, ele tem um propósito predominante. Esse Evangelho só existe por um motivo: salvação de todo aquele que crê. Se alguém te promete alguma coisa diferente disso, isso não é o Evangelho de Cristo. Tendo em vista que você pode receber todas as coisas do mundo, todos os tesouros do mundo, você pode receber todos os benefícios, todas as benesses do mundo, mas se você não tiver o Evangelho, você continua tão pobre quanto era, embora tenha tanta coisa. Mas se você recebe o Evangelho, você se torna tão rico ao ponto de compartilhar e nunca mais se empobrecer. O mistério do Evangelho é saber que esse poder ele não é um conselho. Eu não estou te dando um conselho como viver melhor, como ser melhor, como ser uma pessoa melhor. Esse Evangelho ele não tem nada a ver conosco, ele tem a ver com Cristo. Então não é como ser melhor, é como ser parecidos com Cristo. Qualquer coisa diferente disso não é melhor, é pior. O Evangelho está
ele está se movendo, e é isso, como a gente está falando de movimento, a igreja que se move, na verdade, o que move a igreja é o evangelho junto com o seu espírito. A igreja que não tem evangelho e que não tem o espírito, obviamente, não teria mesmo, porque eu não me refiro à igreja, eu me refiro ao ajuntamento simples das pessoas. Se ela não tem o evangelho, ela não está sendo movimentada pelo espírito, ela está sendo movimentada por ela mesma. E quem está sendo movimentada por ela mesma não tem poder, porque o poder é uma pessoa. Nós, quando acho que a gente falou isso pela manhã hoje, quando eu quero trazer outros supostos poderes para a igreja, que não é Cristo, e a gente não reconhece esse poder que é Cristo, eu estou dizendo que o evangelho é insuficiente e incapaz. Se ele é insuficiente e ele é incapaz, ele não é um poder. Ele não é um poder para juntar, para salvar, porque, como eu disse no início, ele é o poder para salvar. O seu propósito predominante, o seu objetivo principal, o evangelho foi nos trazido para que nós fôssemos salvos e nada mais. Nada mais. Ainda que tenhamos prejuízos em todas as outras coisas, saúde, riqueza, finança, qualquer outro prejuízo. O mais importante na nossa vida e o mais precioso é o evangelho. Não existe nada mais importante, irmãos. Nada. Tanto a Bíblia diz que isso é tão importante que o próprio Deus guarda para que você não perca, para que ninguém o roube e para que os danos naturais da ferrugem ou de ser roubado ou qualquer outra coisa, isso não aconteça. De tão precioso que é, porque nós não conseguimos naturalmente valorizar o que de fato é precioso. A gente vê muito as nossas preciosidades, né? A definição de preciosidade para nós está muito ligada a preço e não a valor. O evangelho tem preço, que nós não podemos pagar e que já está pago. Então, para nós, agora ele se torna um valor, porque a gente não tem dinheiro para adquirir, não tem como adquirir isso. Não há possibilidade de nenhuma riqueza adquirir, a menos que sejam dadas a nós, por herança. Não há como você adquirir isso. Por isso que ele é estendido, ele é aberto, talvez, ele é ofertado, ele é oferecido. Na verdade, nem oferecido, porque essa palavra eu não acho muito pertinente, porque se ela é oferecida, ela pode ser negada. Não é sobre isso. Ela é apresentada ao que acha difícil demais ou simples demais e ao que acha escandaloso demais. Tanto o grego quanto o judeu, a partir de Cristo, têm acesso ao evangelho. O que Paulo está dizendo aqui, a dividir esse grupo entre judeus e gregos, que tanto os judeus que se gloriavam da lei, agora também os gentios podem, que somos nós. Deus, Ele mesmo dá a autoridade para que nós possamos adquirir esse tesouro, que é o tesouro da igreja, que é o maior tesouro nosso. Se nós estamos contidos na igreja, fazemos parte dela, não há nada mais precioso que temos, nem a nossa vida. Nem a nossa vida é mais preciosa do que o tesouro do evangelho e a salvação da nossa alma, pelo qual adquirimos, pela graça de Deus, através de quando nós ouvimos o evangelho com a ação do Espírito Santo. Você vai perceber, então, que se a gente tem esse tesouro, e se eu dou esse tesouro, e esse tesouro não me é subtraído, eu preciso, então, ofertar esse tesouro. A maior pobreza do ser humano, a maior pobreza que um homem tem, que é o pobre de espírito, é não saber quem ele é, que condição ele está e diante de quem ele está. Essa é a maior pobreza que um homem tem. Este, de fato, é o pobre de espírito. É por isso que na bem-aventurança, você precisa saber que você é pobre de espírito. Este é um bem-aventurado. Aquele que sabe que não tem nada a oferecer, não tem nada a dar, não tem como resolver o seu problema e depende única e exclusivamente de alguém, do Salvador, que é Cristo. Então, a gente precisa entender que a gente precisa confiar nesse poder de Deus. Não é o que você faz e nem é o que você deixa de fazer que traz salvação para você. Isso já está feito. O que basta, o que nós temos que fazer agora é acreditar nisso. Não é tomar posse disso, é acreditar nisso, crer
na obra completa, suficiente, eficaz de Cristo na nossa vida, na vida da igreja. Essa sim é a certeza. Você ter certeza que pode morrer agora ou que Cristo pode vir agora, como nós cantamos. Aliás, a vinda de Cristo, o desejo da vinda de Cristo, talvez seja um dos maiores sinais que um crente pode ter. Desejar estar com Cristo, independente do método, da vinda ou da morte. Desejar estar com Cristo talvez seja uma das maiores evidências de amar o Senhor em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, acima da própria vida. Pode passar para mim, Sara, por favor? Outra coisa também é que ele tem um princípio pertinente. Que princípio é esse? De fé em fé. É um princípio pertinente. Só se recebe o Evangelho, só se recebe Cristo através da fé. Não há um outro meio de nós recebermos. Não há um outro meio de nós termos certeza. Não há um outro meio de nós termos esperança, a não ser por fé em fé. Fé em fé, ela é progressiva. Não é a fé de ontem, é a fé de hoje. Ontem já passou. Não, você não está desconsiderando o fato, mas você precisa renovar essa fé. Renovar essa fé, não vivendo por circunstâncias, não vivendo por questões momentâneas. A nossa fé, ela não deve variar por momentos. Agora nós temos esperança, agora a gente sabe para onde vai, agora a gente tem um Salvador, agora a gente tem o Evangelho que nos sustenta, agora a gente tem o Espírito que nos capacita a entender essas coisas, que de fato são difíceis, talvez até simples e até escândalo, mas quando você tem o Espírito Santo, ele te convence. Não há um acordo. Não é um acordo. Ele te convence que isso é verdade. Isso, irmãos, talvez também deveria ser um dos motivos de maior alegria nossa. Quantas pessoas estão agora procurando o Evangelho, não sabem onde encontrar, não sabem o que é e não sabem quem tem. Tem os seus próprios evangelhos. Tem suas próprias decisões, deliberações, tem as suas próprias soluções para os seus problemas. Sabendo que a origem de todo o problema humano é o pecado. E a única coisa que resolve o pecado é a salvação em Cristo. Nada mais resolve. É uma enfermidade, é uma doença que o seu ponto final, a sua tendência, o seu propósito é levar todos à morte. Já estávamos mortos mesmo, nos nossos pecados e delitos. Já estávamos mortos. Mas Cristo nos chamou à vida, para que nós possamos, então, caminhar através dessa justiça de Deus revelada em nós. Não nossa justiça. Como disse, não é o que eu faço, não é o que eu deixei de fazer, não é o que eu quero fazer. Obediência não é querer fazer até que se torne prazer. Tudo começa pela obediência, depois se torna, precisa amadurecer para o prazer, querer fazer agora. Porque é isso que Jesus diz, Deus diz para nós. Que o nosso coração agora é de carne. Ele inclinaria o nosso coração, que antes não era inclinado, mas agora a possibilidade de se inclinar para que a gente obedeça. A obediência passa a ser agora, então, não uma luta, passa a ser, então, uma alegria, uma tendência, uma inclinação, apesar da luta da nossa própria carne. Outra coisa é que a gente não pode esquecer, de fato algum, de que a gente recebe essa fé por graça. Fé e graça. Fé e obra. Não obra nossa, obra de Cristo. Tudo o que Cristo fez por nós está feito. Nada há o que se fazer mais. Se Cristo não é suficiente, e se você não está convencido disso, que Cristo não é suficiente para te salvar, não existe nada que vai te convencer à salvação que não seja de Cristo, porque não existe ninguém que possa salvar o homem, a mulher, o ser humano, da sua própria pobreza, da sua própria miséria, da sua própria condenação que não seja de Cristo. Nada, irmãos. Nenhum amor é comparável ao amor de Deus por nós. Nenhuma providência, nenhum recurso é comparável à providência da salvação em nós. Nenhuma aliança que a gente faça, qualquer aliança que a gente faça, elas são totalmente inferiores a qualquer aliança que a gente faça são inferiores à aliança que Deus fez conosco, e não nós fizemos com Ele partindo de nós. O próprio Deus fez aliança conosco.
E ele é fiel para cumprir tudo que prometeu, segundo Paulo vai escrever aos Filipenses, que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, porque ele tem poder para isso. Nós, e nem coisas, nem outras pessoas têm. Muitas vezes a gente faz promessa que não consegue cumprir e as faz pela fé. Deus não tem esse problema. A economia de Deus é totalmente diferente da nossa. Deus só promete o que ele vai cumprir, não é o que ele pode cumprir. Ele pode cumprir tudo, mas o fato de ele poder cumprir tudo não quer dizer que ele vai fazer tudo. Porque nem tudo lhe apraz fazer, porque não é o nosso desejo, principalmente no mérito da salvação, que pertence totalmente a Cristo. Então, um dos indícios também da vida cristã é que nós aprendamos, nos dispomos a viver pela fé. Não há um outro meio. Viver pela fé não é viver irresponsavelmente, não é nada disso. Viver pela fé na obra de Cristo para a nossa salvação. A coisa que mais precisava, precisava nos preocupar não, porque isso não deveria nos preocupar, porque ela não depende de nós. Quando alguma coisa depende de nós temos sim ansiedade, nós temos sim preocupações, mas como depende de Cristo, unicamente de Cristo, o que nós deveríamos fazer é descansar nessas promessas. Essas promessas são os nossos descansos. Este é o verdadeiro descanso. Essa é a verdadeira boa vida, ou vida boa. Ela está escondida em Cristo. A Bíblia diz que quando Cristo se manifestar, a nossa vida se manifestará com Ele. Na verdade, não é essa vida que nós temos, irmão. Essa vida é muito pouca, muito medíocre. Embora nós somos gratos a Deus por essa vida. Mas não é essa vida. A vida que nós temos escondida em Cristo, e quando Ele se manifestar na sua vinda, é muito maior do que essa. Inclusive, não é nem maior, porque ela é eterna. Então, o que é eterno não tem maior ou menor. Ela simplesmente é eterna. Tão grande quanto o seu fim, que não existe, só existe o seu começo. Então, observe que a gente precisa caminhar com esse princípio. O princípio para conhecer o Evangelho, para usufruir do Evangelho, das bênçãos de Deus em Cristo, é confiar na obra de Cristo. A obra de Cristo é completa, exatamente completa, e não falta nada a que tenha que ser feito, de modo que ela, então, é suficiente. E a gente precisa confiar naquele que é capaz de nos salvar, não em nós, e não nas nossas obras. Bom, esse é o 3. Passa para mim, por favor, Sara. Processo progressivo. Repetiu? Ok. Eu tenho aqui, então. Pertinente. Ok. Fé em fé. O outro era progresso, era o princípio pertinente, crer. E o processo progressivo de fé em fé. Bom, eles são diferentes, porque o primeiro eu preciso de fé. E o segundo, esse último processo, ele é progressivo, eu preciso crescer nessa fé. Essa fé, ela é crescente. Eu preciso crescer na fé. O nome disso, na verdade, seria maturidade espiritual. A maturidade espiritual, ela poderia ser definida com a maneira que eu enfrento as circunstâncias da vida baseado na fé. Isso é maturidade espiritual. Maturidade espiritual é como eu encaro a vida, como eu vejo a vida na perspectiva de Cristo, olhando através de Cristo. Né? Eu acho que alguém disse, não é uma lente, é através de Cristo mesmo, através das Escrituras. Como eu me comporto diante de qualquer situação que eu tenho que passar e de que eu não tenha que passar, através de Cristo. Então, esse processo de viver a vida cristã, ela é um processo que cresce. Não é só pela fé, é de fé em fé, que ela expande, ela não é elástica, ela é expansiva. A fé precisa expandir, a ocupar, irmãos, todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, nós precisamos expandir essa fé, permitir que essa fé se expanda para que a obra de Cristo ocupe toda a nossa vida. A gente estava discutindo hoje na escola, e penso que a gente sempre precisa, nós precisamos, porque não somos eternos ainda, precisamos de um ponto de partida. Nós precisamos de um ponto de partida. Eu preciso ser aqui primeiro para ser lá primeiro. Eu penso que o nosso ponto de partida é Cristo.
A sua vida tem um ponto de partida a partir de Cristo. Você só é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom empresário, um bom... Não é por conta de você. Não é você que amanheceu e diz, agora eu vou ser bom. Não é por isso. O nosso ponto de partida é Cristo. Se Cristo é o nosso ponto de partida, todo o nosso processo de vida, de maturidade contínua, de alcance que se expande em nós e nos outros, precisa crescer nessa fé em Cristo. Nós dependemos disso. Se há alguma coisa ser melhorada em nós, eu não gosto dessa melhoria, de ser melhorado, mas eu vou usar essa palavra melhorado para que a gente entenda, eu prefiro que seja transformados ao ponto de sermos parecidos com Cristo, nós precisamos crer nisso. Que existe um processo, e a gente precisa respeitar esse processo, porque esse processo não é nosso. Existe o processo. A coisa mais difícil para o ser humano é respeitar processos. Porque nós temos pressa, muita pressa. Mas a gente não gosta a gente quer pular etapas. Se a gente pudesse dar o pulo para o 10º degrau do primeiro, nós faríamos isso. Se nós pudéssemos ir para o céu agora, se dependesse de nós faríamos isso. Também mandaríamos para o inferno alguns que a gente não gosta. Eu já tenho dito isso. Porque isso não depende de nós. A gente precisa respeitar processos. É só você olhar para uma criança. A criança tem os seus processos. A gente quer que a criança ande. A gente quer que primeiro que a criança engatinhe. Já você não está satisfeito, quer que ela ande. Aí quando ela começa a correr, você quer que ela volte a engatear. Porque a gente não consegue lidar com o processo. Esse é o processo da vida. Este é o processo da vida. O cristão, ele nasce, ele é uma criança, ele nasceu. Como eu disse, o princípio, o início é Cristo. É quando ele se encontra com Cristo, quando ele é convertido, quando o Espírito convence ele das 3 fases, aí sim a sua vida começa. A sua vida em Cristo começa. Até a sua vida eterna começa, no sentido de que lá no final ele ressuscita para a eternidade. Mas a esperança dessa eternidade já começa. Só que para isso a gente precisa respeitar processos. Comunhão, vida devocional, estudo e conhecimento da palavra. Conhecer o Senhor Jesus, não de teoria só, irmãos. Quando eu falo de teoria, eu não estou falando depondo contra ao conhecimento das... Não é isso. Você precisa desse conhecimento. Claro que precisa. Mas também você não consegue se relacionar com uma pessoa que você não conhece. O nosso relacionamento com Cristo e com a igreja está totalmente ligado ao conhecimento que nós temos dele, ao conhecimento que nós temos do Evangelho, que é ele. O que demanda de nós conhecermos, de desfrutarmos dessa vida com plenitude, apesar de todos os nossos problemas, com uma mente tranquila, com um coração em paz, mesmo quando vem a adversidade, a gente tem sim aquele sentimento, mas logo é controlado pela paz que a gente tem, que excede até o nosso entendimento. É quando você sabe e diz, eu não tenho solução para isso, mas o Senhor tem, e o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Essa precisa ser a nossa esperança, mas só acontece, irmão, quando esse processo, ele progride, ele cresce, ele avança, ele expande. Ele não estica, ele expande. Expande de modo a tomar todas as áreas da nossa vida. Todas as nossas áreas da nossa vida precisam estar sujeitas a Cristo. Porque nós somos uma pessoa só. As áreas da minha vida estão em mim. Eu preciso entregar essas áreas da minha vida. Para que então eu possa ver o progresso dessa expansão do Evangelho. Por isso que a gente precisa buscar esse crescimento. Buscar o crescimento. Não é assim também na vida natural? Já o menino não quer ir para a escola. Ele não quer ir para a escola. Não é da natureza dele, ele nunca foi à escola. Hoje até é engraçado. Eu encontrei com uma mãe e me disse uma vez, acredito, eu levei a menina na porta do colégio, eu achei que ela dá maior escândalo querendo vir embora. Quem deu o escândalo foi eu, porque ela nem olhou para trás. Ela entrou no portão e foi estudar. Por que isso? A gente não passa por processo e não quer que as pessoas passem, porque é doloroso. Tem uma frase que diz que todo crescimento causa dor em alguma questão da sua vida. Você precisa de abrir mão de alguma... A escolha, ninguém escolhe uma opção. Não há escolha como opção. Uma opção precisa ter, no mínimo, duas opções, uma escolha. Então você precisa abrir mão de uma e escolher a outra e ver suas vantagens. Ver o que deve ser, então, abrir mão de uma coisa para você alcançar outra.
O que nós precisamos, na verdade, é abrir mão de querer que nós cresçamos, quando deve ser o contrário. Nós precisamos que Cristo cresça em nós. Tanto na graça, do nosso entendimento sobre a graça, porque agora ela é definitiva, mas também na pessoa do nosso Salvador. A gente precisa conhecer o Senhor para se relacionar com Ele, confiadamente. Ver que toda confiança, ela é adquirida com relacionamento, com proximidade. Posso confiar numa pessoa totalmente? A gente fala que todo mundo começa com 100%, mas isso não é verdade. Não é tudo que a gente entrega, não é tudo que a gente fala, não é tudo que a gente recebe. A gente vai avaliar. E à medida do nosso relacionamento, então a gente vai confiando, ao tempo dessa pessoa virar confidencial. Com Cristo, a gente não tem problema, porque Cristo, desde o início, pode ser 100%, porque Ele também se entregou 100%. É aquele que se entregou, não progressivamente, Ele entregou de uma vez só, 100%. Pode passar para mim, por favor? Eu quero concluir para que você fixe isso na sua cabeça. Talvez na sua cabeça, na sua mente, mas também no seu coração. Eu penso que essa talvez seja a maneira mais fácil ou mais compreensível, não fácil, tá? Porque não é fácil. Chesterton diz que o evangelho não foi negado porque alguém o achou fácil, porque alguém o achou dificílimo quando tenta compreendê-lo com a sua própria compreensão. O evangelho, na nossa própria compreensão, ele é incompreensível. Mas com a iluminação do Espírito Santo, a Bíblia não. O mesmo Chester diz que ele é delicioso. É o lugar que você quer estar, é em Cristo. Então, minha conclusão é que o Evangelho é uma pessoa, Cristo é o centro. O propósito do Evangelho é a salvação de quem crê. De quem crê. O princípio é a justiça de Deus pela fé e o processo, crescer de fé em fé. Você conseguir guardar isso no seu coração e dizer isso para alguém, você conseguiu com que o Evangelho expandisse. Porque nós, justos, que fomos justificados não pela nossa justiça, precisamos aprender, de fato, se é que não fazemos, é claro, a viver por fé. O único instrumento que nós temos para vencer todas as nossas batalhas, todas, qualquer uma batalha, todas e qualquer, é a fé. É a única. Esta é a fé que vence o mundo. Quem é que vence o mundo? O que é que vence o mundo? A nossa fé. Que não é nossa, que é Deus, que depositou em nós através da obra de Cristo. Se você quer ser um crente vitorioso, no sentido geral da vida cristã, creia na obra de Cristo. Você não tem para onde olhar. Isso não é uma opção. Essa é a única saída que nós temos. Não é opcional. Não é querer, eu posso olhar, eu posso tentar de outra forma. Não posso. Não tem opção. A opção, a solução, a saída que nós temos e a salvação que nós temos está em Cristo Jesus. Se você já tem Cristo, reflita sobre isso. Se não tem, creia nisso. Peça que Deus te ajude para que você creia nisso. Porque se você não crê, não tem saída. Não há saída. Não é uma opção.